Fala, gente, bom dia. O nosso grupo vai falar sobre a atuação do enfermeiro no centro de terapia intensiva. E vamos começar esse vídeo no mini CTI. Como muitos sabem, no âmbito de SUS, algumas unidades de pronto atendimento, as UPAs, utilizam da sala vermelha como se fosse um mini CTI, por terem que abrigar várias responsabilidades que não é desse nível de atenção à saúde. Lembrando que o CTI é o nível terciário de saúde e as unidades de pronto atendimento nível secundário. O Centro de Terapia Intensiva ou Unidade de Terapia Intensiva é o setor responsável voltado para o atendimento ininterrupto de pacientes em estado grave ou potencialmente grave. Por isso, conta com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, além de estrutura física e equipamentos que dão todo o suporte para esse atendimento especializado. No CTI possui alguns equipamentos como monitores, bombas de infusão, catéteres, monitores e alguns exemplos como estão na imagem aqui acima. Esses vídeos foram gravados em uma sala vermelha de um UPA, que é uma unidade que compõe o SUS. O SUS também é um dos contribuintes para o funcionamento do CTI, já que a rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto aos serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e de alta complexibilidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e os serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitárias e ambiental e assistências farmacêuticas. Nos vídeos acima, vocês podem ver como funciona uma sala vermelha de uma UPA. Nós mostramos um pouquinho para vocês da realidade de uma unidade de saúde pública para vocês entenderem como funciona. Mostramos monitores, catéteres, bombas infusoras, a separação de como funciona e, melhor, isso tudo na realidade. E a porta de entrada do serviço de saúde é a atenção primária, mas também, como compreendido, o Centro de Terapia Intensiva se encontra em âmbito terciário do Sistema Único de Saúde. A entrada é garantida a todos de modo integral, universal e com equidade, sendo essa estabelecida na triagem e classificação de risco feita por um enfermeiro competente. De acordo com cada caso apresentado, o paciente é orientado e logo após o atendimento médico guiado para o setor estabelecido. Os pacientes admitidos no centro de terapia intensiva são pacientes com doenças graves ou potencialmente graves. Importante ressaltar que o atendimento é feito àquelas pessoas passíveis de tratamento, ou seja, que tenham chance de melhora. O tratamento em um CTI não beneficia pacientes que se encontram em situações de fim de vida, que caminham para a morte. O CTI conta com um conjunto de coisas para que funcione, e uma delas podemos mencionar a biossegurança, que é o conjunto de normas, técnicas e equipamentos com o objetivo de prevenir a exposição dos profissionais e dos pacientes a agentes químicos e biológicos. A biossegurança dentro do CTI adulto é de extrema importância e necessidade. É de suma importância que os profissionais e até mesmo os familiares que vão visitar respeitem as normas estabelecidas na NR32, deixando de utilizar adornos, utilizando os EPIs necessários, manuseando cuidadosamente os materiais, esterilizando as mãos. Essas atitudes cuidam não somente da vida do paciente e familiares, mas também dos profissionais da saúde, que cuidam tanto dos outros e muitas das vezes se esquecem de cuidar da própria saúde. A ética e a moral no CTI ficam bem evidentes, mas as perguntas que podemos fazer eticamente é como podemos ajudar a aliviar a dor do nosso paciente e desses familiares. Eticamente e moralmente falando, o melhor que podemos fazer nessa situação é lidar com o máximo de humanização e dar o nosso melhor, o melhor atendimento, o melhor conforto e oferecendo o melhor tratamento para os nossos pacientes e familiares. Podemos mencionar também que a filosofia na área da saúde nos ajuda a nos comunicarmos melhor, a tomar decisões melhores pensando no bem do nosso paciente e a respeitar seus diversos tipos de conhecimento, a prestar um cuidado mais humanizado. O CT é um local mais delicado, com pacientes mais limitados, precisamos ter mais sensibilidade e humanização para lidar com nossos pacientes. Mesmo no CTI, lidamos com costumes, culturas e diversas coisas diferentes, até porque não lidamos somente com o paciente, mas também com seus familiares. A antropologia na enfermagem é uma abordagem valiosa para compreender as necessidades culturais dos pacientes e fornecer cuidado de saúde personalizado e relevante. Embora hajam desafios e limitações, a integração da antropologia na enfermagem pode ajudar a promover a saúde e o bem-estar dos pacientes, mesmo que em situações delicadas como o cenário de um paciente no CTI.
Como mencionei, é muito importante a humanização dentro de um centro de terapia intensiva. Além disso, o cuidado com a biossegurança, entender a realidade do paciente e cuidar também dos seus familiares que fazem parte do cuidado com a saúde do paciente. A sociologia desempenha um papel crucial na unidade de CTI de um hospital, auxiliando na compreensão da dinâmica social dos cuidados de saúde, na tomada de decisões éticas e no impacto das políticas de saúde na prestação de cuidados intensivos. A sociologia também pode examinar as disparidades sociais nos cuidados de saúde, como o acesso à água potável, a pobreza e as doenças resultantes de água contaminada. A cultura organizacional dentro do CTI pode ser analisada para melhorar a colaboração e a comunicação entre os membros da equipe. O Brasil atualmente ocupa a 81ª posição mundial em termos de desempenho ambiental, com alto índice de poluição e saneamento precário. Portanto, o foco em medidas de recuperação ambiental pode ajudar a prevenir o colapso sanitário e social. É muito importante acompanhar o paciente e o seu familiar para entender a realidade de cada um, visando que nem todos têm água potável e acesso a saneamento básico atualmente no Brasil, sendo um país precário e um país que precisa focar na igualdade social. Isso reflete muito na saúde e nos cuidados que temos com os nossos pacientes. Além disso, existem diversas maneiras para acompanhar a vida dos pacientes e seus familiares, contribuindo para a humanização. Isso também contou uma enfermeira líder de um CTI adulto chamada Luana Camaro. A Luana destaca que é fundamental humanizar o atendimento. Luana disse: os nossos pacientes chegam muito graves e necessitam de atenção maior. Para aqueles que estão conscientes e em condições clínicas, fazemos aniversário e outras ações visando a parte emocional desses pacientes, contou ela. Segundo ela, essas ações fortalecem a parte emocional. Ela disse: essas atitudes que ajudam a restabelecer uma conexão com o paciente, a romper as barreiras da dor e trazer um pouco de felicidade a essas pessoas. O paciente tem de volta a esperança de ter uma saúde e recuperar a sua vida. Um dos pacientes de Luana até chegou a dizer: eu cheguei aqui muito mal, mas estou me recuperando, mas de uma maneira mais humanizada. O cuidado do CTI cirúrgico de Santa Casa possui Cantinho do Afeto, que é um quadro que contém as principais informações da vida social do paciente. Ela olha as músicas, as crenças, o time de futebol, a sua religião. São algumas informações que o espaço permite para que os funcionários do CTI olhem e conheçam aquele paciente como um todo, além das suas condições de saúde, mas sim a pessoa em si. A iniciativa foi implementada pelo Serviço de Psicologia, trazendo humanização para o atendimento, recuperando memórias afetivas do paciente. O objetivo é apresentar, explica a psicóloga Kelly, à equipe algumas informações colhidas ou com o próprio paciente, quando possível, ou se não com os familiares. A ação já acontece há meses e traz benefícios para a equipe, que percebe a influência no tratamento desses pacientes. Podemos conversar e abordar temas específicos que ele gosta, com ele, com a família, para que ele se sinta mais confortável durante o seu atendimento. O seu atendimento fica mais humanizado e ele acaba recebendo uma atenção melhor. Também o paciente que se sente mais acolhido e apresenta uma melhor recuperação, conforme a psicóloga afirma. Com base nisso, tudo que mostramos no nosso documentário, queremos passar para vocês a ideia de que o tratamento ele pode ser humanizado, tranquilo, com biossegurança, não precisa ser sombrio, apesar de uma visão de um CTI. Atualmente, os centros de terapia intensiva no Brasil estão enfrentando desafios significativos devido à pandemia da Covid-19. A demanda por leitos de CTI aumentou consideravelmente, levando ao esgotamento de capacidade de muitos hospitais. Os profissionais de saúde estão trabalhando arduamente para fornecer cuidados intensivos aos pacientes gravemente enfermos, enfrentando dificuldades como falta de recursos, equipamento e pessoal. É fundamental seguir as orientações das autoridades de saúde e adotar medidas de prevenção para controlar a propagação do vírus. O governo ajuda no CTI por meio de investimentos na saúde, fornecimento de recursos financeiros, equipamentos médicos e medicamentos. Além disso, são realizadas campanhas de conscientização e prevenção. O governo também pode contratar profissionais de saúde adicionais e promover a capacitação e treinamento da equipe. Geralmente, é organizado e administrado pelos hospitais ou pelas unidades de saúde onde está localizado.
Cada instituição de saúde pode ter sua própria equipe e estrutura responsável pela organização do CTI. Procedimentos técnicos mais comuns em centro de tratamento intensivo e unidade de tratamento intensivo. E estão listados a seguir alguns dos procedimentos mais comuns realizados em CTIs e UTIs. Muitos desses procedimentos são feitos pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. Outros são exclusivos do profissional médico, os quais recebem, porém, o auxílio da enfermagem. O mesmo acontece em procedimentos realizados pelas outras categorias profissionais, que frequentemente são auxiliados pela equipe de enfermagem. Procedimentos são banho no leito, realização de higiene oral, curativos, acesso venoso periférico, acesso venoso central, administração de medicações, punção arterial, suporte de oxigênio, sondagem vesical de alívio, sondagem vesical de demora, sondagem nasogástrica, sondagem nasoenterial, instalação de nutrição parenteral, instalação e manutenção de bolsa de calostomia, montagem de sistema de pressão arterial média, pressão arterial invasiva, gasometria arterial, montagem de ventilador mecânico, intubação endotraqueal, ultrassonografia à beira-leito, traqueostomia percutânea, inserção de drenos torácicos, hemodiálise à beira-leito, conferência e reposição de carrinho de paradas, registro de evolução dos pacientes. Além de executar esses procedimentos ou auxiliar nos demais, o enfermeiro é responsável por supervisionar a equipe de técnico de enfermagem, registrar tudo em pontuários, preencher e monitorar o balanço hídrico. O cuidado intensivo oferecido aos pacientes no ambiente de UTI é um cuidado atualmente técnico e objetivo, que visa ao monitoramento e assistência médica e de enfermagem contínua com o objetivo de recuperar a saúde dos pacientes. Dessa forma, a fim de garantir um cuidado afetivo, é necessário uma comunicação eficaz entre os diversos profissionais que atuam na UTI e os plantões que se seguem, concretizando, assim, a continuidade do cuidado. Quando falamos sobre a área da saúde, entendemos que uma hora teremos que falar também sobre a morte. Enfermeiros do CTI frequentemente lidam com a morte de pacientes e isso pode ser emocionalmente desafiador. O correto são eles receberem treinamento para oferecer suporte emocional a familiares, colegas e até mesmo a si próprios. O autocuidado tem sido bem enfatizado em muitos hospitais e vários deles já oferecem recursos de apoio psicológico para ajudar os enfermeiros a enfrentar o impacto emocional desse aspecto do trabalho. Existem vários estudos sobre como os trabalhadores de enfermagem enfrentam o processo de morte. Destacam-se, entre eles, alguns mecanismos de defesa que são os mais utilizados pelos profissionais nessas situações. Alguns deles são o da negação e o da evasão, evitando falar sobre o assunto, pois sofrem ao verem o sofrimento dos pacientes diante do processo de morrer e sentem intensamente quando os perdem. No entanto, ao utilizar esse mecanismo de defesa, pode-se criar uma armadura protetora que se manifesta numa aparente insensibilidade e frieza, impedindo o profissional de crescer humanamente e profissionalmente, interferindo negativamente na sua forma de cuidar do paciente em processo de morte. Mesmo sofrendo, o exercício da enfermagem exige que se continue a cuidar do outro que também sofre. E a ideia do nosso trabalho é mostrar para vocês que o CTI não precisa ser assustador e sombrio como nós pensamos que é. Toda vez que acontece de algum familiar, conhecido ou parente ir para o CTI, automaticamente o nosso cérebro já assimila que seja uma coisa ruim. E a ideia do nosso documentário é passar para vocês que não é tão sombrio quanto parece, que pode ser humanizado, pode ser tranquilo, que existe maneiras de tornar isso mais leve e tranquilo, tanto para o paciente, tanto para o profissional, e também para os seus familiares. Nós unimos nesse documentário cada parte das competências, trazendo isso para o assunto CTI, que é o tema do nosso grupo, mostrando para vocês que realmente cada parte das competências cabe a um assunto tão específico como o CTI. É tratado com humanização, tem como englobar a filosofia, a sociologia, e tudo isso faz com que se torne mais leve a trajetória do paciente ao decorrer de um centro de terapia intensiva.
Afinal, tudo que é nos passado na faculdade, em cada competência, em cada período, é o que de fato vamos aplicar no nosso dia a dia. E é basicamente isso que fizemos, juntamos tudo isso para trazer para uma realidade de um CTI. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nenhuma imagem foi pega da internet e foi feita por nós mesmos através de uma inteligência artificial e através de programas de programação de vídeos.